a mensagem que eu quero dividir com você, ela vai edificar muito a tua vida. São textos pouco conhecidos, que o pastor Michael pouco toca nesses textos na Bíblia, mas vai te ajudar bastante. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 5, é bom sempre você trazer um papel, uma caneta para anotar, um celular, aí você não dorme, né? Aí você é aquela pessoa que você fica anotando, e aí você vai prestando atenção no que você está anotando, vai mexendo no celular e vai ser benção aí, tá? Segundo aos Coríntios 7, versículo 5, fala assim a Bíblia Sagrada. Vai prestando atenção. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Isso aqui eu não posso falar para você exatamente o que é. Se ele teve uma enfermidade, ou se ele foi chicoteado, apedrejado. Ele tinha algum problema com a carne, com a parte física dele quando ele chegou na Macedônia. Diz que ele não teve descanso, né? Não teve repouso. Ele estava com muita dificuldade, essa questão de sentido de físico. Mas o que eu quero pregar está mais adiante, assim, ó. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Vamos ler de novo todo mundo? Vamos lá? Que isso aqui é só isso aqui que eu vou pregar hoje, hein? Por fora, por dentro, temores. Isso aqui não pode acontecer, irmãos. Você até pode ter combates por fora, mas por dentro tem que ter fé. Você não pode ter medo. Você por fora, você pode estar sendo atacado, passando por lutas, dificuldades, mas por dentro você tem que estar cheio de santidade, cheio de ousadia. Eu tenho percebido, muitas pessoas, o que está acontecendo por fora está afetando elas por dentro. Como assim está afetando? O que está acontecendo com ela está abalando ela, está deixando a pessoa triste, está deixando a pessoa brava, está deixando a pessoa com medo, está deixando a pessoa preocupada. E isso aqui é um princípio de derrota, não é um princípio de vitória. Eu queria que você anotasse algumas frases que eu vou te falar de impacto hoje durante a pregação, e aqui vai a primeira delas. Satanás, ele não sabe o que está no meu coração, mas ele conhece a Bíblia Sagrada. Pastor, não entendi o que significa isso. O diabo sabe que se ele conseguir me abalar emocionalmente por dentro, Deus não vai me atender. Deus, ele não vai, vamos dizer assim, eu vou fazer uma oração e a oração não será atendida. Então, mediante isso que eu estou pregando, que por fora combates, temores por dentro, né? Ou por dentro temores, eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no Salmo 66, 18, para você entender isso que eu estou falando. O Salmo 66, 18 diz assim, ó: se eu atender, se eu prestar atenção, se eu der atenção à iniquidade no meu coração, olha o que diz a Bíblia Sagrada: o Senhor não me ouvirá. É isso que eu tenho presenciado na vida das pessoas. A pessoa está passando uma dificuldade, a pessoa está passando uma luta tal, e ela faz oração e Deus não atende. Por que Deus não atende? Porque ela está atendendo ao medo, a pessoa está atendendo a uma raiva, a pessoa está atendendo a uma tristeza. E essa tristeza, esse medo, essa preocupação é proveniente do quê? Do combate externo. Então o combate que a pessoa está passando externamente entrou para dentro do coração dela, e como eu disse, ela está atendendo essa iniquidade que é fora da palavra de Deus no coração dela. É uma pessoa que não está conseguindo se alinhar com a Bíblia quando ela é atacada. E o segredo é: perde-se a comunicação com Deus. Então eu não tenho medo do diabo. Eu tenho receio que possa acontecer isso com você. No dia da tua dificuldade você ora e Deus não te atende. Eu acho que o pior não é o diabo te atacar, é Deus não te ouvir. Você concorda comigo ou não? Olha que coisa séria que eu estou te ensinando hoje. A gente não deve ter medo da enfermidade. A gente não deve ter medo da crise ou de uma situação na nossa casa. O que a gente deve ter medo ou receio é isso. É de você ficar com medo por causa da situação que está te acontecendo. Você ficar com medo e Deus não te ouvir. Então, não é que Deus não vai atender a minha oração. Ele não vai atender o medo. Ele não vai atender a raiva. Ele não vai atender a tristeza. Ele não vai atender a preocupação. E eu vejo que a rota que o diabo quer é essa. Ele quer atacar você externamente para atingir o teu, claro, o teu coração. Porque Deus, ele vai sempre olhar para o meu coração e para o seu coração antes de nos abençoar. Você lembra quando o Golias começou a afrontar o povo de Israel? Acho que todo mundo conhece essa história.
Tinha um monte de homem forte no dia, pessoal com espada, escudo, pessoal que prefigurava soldados. Mas a Bíblia diz que Deus usou um menino para vencer o Golias. Por quê? Porque no coração de todos aqueles soldados existia medo. Mas no coração daquele menino que não tinha força nenhuma física, o que tinha no coração dele com aquela afronta do Golias que ele estava fazendo externamente? O que tinha no coração do Davi? Fé. Então Deus não procura gente forte. Deus não procura gente poderosa, Ele procura corações que estão alinhados à palavra de Deus e que se controlaram no dia do ataque externo. Aleluia! Então a partir de hoje você tem que tomar mais cuidado com o que está no teu interior do que com o teu problema. Porque o teu problema só vai se tornar problema se aquilo ali que está te acontecendo acabar te abalando. E vou te falar mais. Olha que forte que eu vou te mostrar agora na Bíblia Sagrada. Acho que todo mundo conhece. 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7. É muito conhecido isso aqui, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. E agora vem essa parte, hein? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Vamos lá agora? Porém o Senhor olha claro, irmãos. Então olha só, pessoal, vou repetir de novo essa frase para você entender. O diabo, pessoal, ele não sabe o que está dentro do teu coração, mas ele sabe o que está escrito na Bíblia. Ele sabe que Deus olha para o coração. O diabo sabe que se você tiver medo no coração, Deus não te atende, corta-se a comunhão e a comunicação com Deus. Então por que o diabo te ataca por fora? Por que ele ataca você com problemas físicos, financeiros? Porque ele quer fazer o teu coração ficar com medo. Porque o teu coração com medo, você perde a comunicação com Deus e você não vai ser abençoado. Então a partir de hoje, cuide muito com isso, cuide com o teu coração. O apóstolo Paulo chega a dizer, a matéria é tão pesada, tão séria, que Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, acho que você conhece. Filipenses 4, 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou se há algum louvor, o que diz aí? Nisso pensai. Então, você tem que tomar cuidado muito com os teus pensamentos. E o diabo, ele sabe disso que está na Bíblia Sagrada. O diabo também sabe em Provérbios capítulo 23, o capítulo 23, o versículo é o 7, a parte A diz assim, ó: porque como imaginou na sua alma, assim é. O diabo sabe que os pensamentos, eles são muito fundamentais e determinantes para qualquer coisa que vai acontecer. Então o diabo, ele me ataca externamente para alcançar o meu coração. Se ele conseguir me colocar medo, se ele conseguir me colocar preocupação, tristeza, raiva, essas iniquidades, Deus não me atende mais e eu estou em maus lençóis. Então a partir de hoje, vigie mais com os teus pensamentos. Olha só o que diz o Salmo 69, versículo 1, que você vai entender bem isso. Está conseguindo acompanhar o raciocínio aqui que o pastor Mike está pregando? Quem está junto comigo no entendimento? Tá. Ó, livra-me, ó Deus, é a oração de Davi. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Você sabe que a água não entra em pensamento. Pastor, então está errado esse versículo, ele está falando uma besteira. As águas entraram até na minha alma. Não tem como a água entrar na alma. Só que essas águas aqui, irmãos, não são águas como nós conhecemos. Essas águas nesse texto está falando sobre problemas. Que os problemas que eles estavam tendo começaram a tomar conta dos pensamentos. Anota outra frase que eu vou te dar agora, rapidinho. Anota essa frase. O que consome a tua mente controla a tua vida. Você escutou agora o que eu falei? O que consome, o que mais toma parte dos teus pensamentos diariamente é o que vai controlar a tua vida. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Eu não consegui vigiar. As águas, elas entraram até os meus pensamentos. É aquela pessoa que foi diagnosticada com uma enfermidade e ela não consegue pensar em outra coisa. É alguma coisa que aconteceu com um filho e a pessoa não consegue pensar em outra coisa. É aquela pessoa que ela não consegue mais se alinhar com a Bíblia Sagrada. Ela só está se alinhando com a situação. E aquilo ali entrou dentro dela e ela está perturbada com aquilo. Tem gente que nem dormir, não consegue dormir de noite por causa do problema. Aquele negócio está rodando a cabeça dele, está rodando a cabeça dela, aquele negócio e tal. Então você acaba se afogando.
Você quer ver um exemplo? Vamos dizer que aqui tem uma grande piscina, até no final lá da igreja, tá? No finalzinho da igreja ali acaba a piscina. E essa piscina tem a 4 metros de profundidade. E eu sou um cara que eu sei nadar. Eu peguei e pulei aqui, dei um bico, aí eu dei o bico aqui e eu saio nadando. Tá, aí eu chego até no final da piscina lá, pronto, beleza. Agora eu sou um cara também, tem outro cara que não sabe nadar. Ele pula aqui e aí ele dá 2 ou 3 braçadas, ele começa a se assustar e ele vai indo para o fundo e ele começa a engolir a água. Ele vai conseguir atravessar a piscina? O que vai acontecer com ele? Ele vai se afogar e até vai morrer. Agora, para os dois não tinha água? Tinha ou não tinha água para os dois? Só que o primeiro, o que ele conseguiu? Ele conseguiu deixar a água do lado de fora. E o segundo morreu porque a água entrou para... Então o problema pode ser igual para as pessoas, mas tem pessoa que se afoga com o seu problema. Tem pessoa que começa a pensar muito no problema. A pessoa começa a pensar muito na dificuldade. Ela não consegue, aquilo ali começa a dominar, começa a consumir a cabeça dela. E isso vai controlar a vida dela. Então você tem que começar a analisar mais. Não tenha medo do diabo. O que você tem que começar a selecionar são os teus pensamentos. Como é que eu estou? Eu estou com medo? Eu estou com tristeza? Eu estou com raiva? Eu estou preocupado? Como é que eu estou? Se você começar a se analisar dessa forma, se examinar dessa forma, você vai passar por esse problema e você vai vencer. Porque Deus vai atender você. Agora, se você não conseguir sucumbir e você começar a tomar goles do teu problema, goles, você só pensa nisso e tal, você vai se afogar. Olha que sério que diz o próximo versículo 2, ó. Depois que ele disse, engoli goles, né? As águas entraram, né, na minha alma, eu só consigo pensar nisso. Ele diz assim, ó, atolei-me num profundo lamaçal. Atolado é a pessoa que não vai para frente, ela está patinando. Ele diz assim, ó, onde não se pode estar em pé, ele perdeu o posicionamento dele. Ele não consegue mais ter uma posição de vitória. E diz mais, entrei na profundeza das águas, e agora é o que eu falei para você agora há pouco, onde a corrente não é mais Deus. Deus não está levando mais você. Quando os problemas, eles entram até a tua alma, não é mais Deus que te leva, mas é a corrente desse problema. O diabo conseguiu atingir o objetivo dele. O objetivo do diabo com a enfermidade não é o teu corpo, é colocar medo no teu coração. O objetivo e a rota de Satanás é essa. Ele não quer atacar você com uma crise para te deixar sem dinheiro, ele quer te deixar preocupado. Porque o diabo sabe que com essas preocupações dentro de você, isso aí dominando a tua mente, você vai ser um derrotado. Agora, enquanto você tiver com um problema financeiro, ou de saúde, ou seja lá qual for a área da tua vida, mas você estiver cheio de fé por dentro, ele é um derrotado e você é mais que vencedor. Porque Deus vai atender você e vai te abençoar. Por isso que nós lemos na Bíblia Sagrada o que Jesus ele falou, pessoal, em João 16, versículo 33, se eu não me engano. Acredito que é João 16, 33. É um texto conhecidíssimo. Quem não conhece João 16, 33, né? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então vamos lá. No mundo o que eu vou ter? Tá, mas em Jesus o que eu vou ter? Olha isso aqui. Se eu ficar só me alimentando do mundo, eu vou ficar aflito, eu vou ficar perturbado, vai me dar uma perturbação. Agora, se eu me alimentar daquilo que Jesus falou, eu vou ter paz no meu coração. Então, no mesmo momento que eu estou sendo atacado no mundo, com Jesus eu vou ter uma paz interna que excede o entendimento. Até a Bíblia diz, eu acho que isso é em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, né? É o 7, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede toda lógica, um entendimento, raciocínio humano, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você vai estar guardado, você é aquela pessoa blindada. As pessoas vão até olhar para você e dizer assim, caramba, essa pessoa não está com medo, essa pessoa não está preocupada, não está com raiva, não está triste. Não, a situação pode ser a pior. Diga comigo todo mundo, mas só fica fora. Não passa para dentro. Enquanto não passa para dentro, foi o que eu falei para você agora há pouco, aqui em João 16, 33, né? No mundo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Agora atenção, hein? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o segredo que eu e você nós vamos ter da vitória é essa, é não deixar as coisas externas passarem para dentro de nós. Você quer ver um exemplo de Jesus, como é que ele vencia as coisas aqui no mundo? Vamos para Marcos capítulo 4, versículo 36. Vamos para a ação.
vamos para um momento de ação, aquele momento que Jesus está praticando isso aqui que eu estou ensinando. O que está fora fica fora e o que está dentro está ali bem guardado, né? Por isso que você já leu Provérbios 4, 23, todo mundo conhece também, né? Sobre tudo que você deve guardar, claro, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, pastor, pelo que o senhor está pregando aí, eu tenho que me cuidar não com a enfermidade, mas com os pensamentos que eu tenho quando estou enfermo. Isso! Pelo que o senhor está pregando, eu não tenho que me cuidar aí, pastor, com a crise, mas eu tenho que me cuidar com o que a crise está fazendo dentro de mim. Isso, exatamente! Você não tem que se cuidar com a piscina, você tem que cuidar com a água não entrar dentro de você. Porque para uns vai ser uma piscina, você vai nadar, e para outros não vai ser uma piscina, vai ser a morte. A água fora é uma piscina, até te refresca, mas a água dentro te mata. É isso que eu estou tentando te mostrar hoje. Que você tem que vigiar mais contigo mesmo, como vai que você está por dentro do que por fora. Quer ver? Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como ele estava. Já vou te mostrar como é que Jesus estava, tá? E aí diz assim, ó, ao barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Então você percebe aqui na Bíblia Sagrada, você acaba percebendo que é uma situação que virou. Eles estavam navegando, tá tudo bem, daqui a pouco começou a dar um vendaval, mudou o clima, mudou o tempo, e aí veio aquele vendaval e começou a jogar as ondas, que o vento começou a fazer onda muito alta, e começou a jogar água dentro do barco, e Jesus estava lá. Mas lembra que eles levaram Jesus assim como ele estava? Porque Jesus, ele entrou no barco, e logo que Jesus entrou no barco, Jesus pegou no sono e dormiu. E a Bíblia diz o seguinte agora, no meio da tempestade, versículo 38, né? E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? É assim que a gente tem que ser. A tempestade, o vendaval não desperta a gente. A gente não se apavora, não se assusta, não entra em parafuso, não grita, a gente não dá chilique, a gente não fica louco da cabeça. Pelo contrário, a gente se mantém, por fora está tudo ruim, vendaval, onda entrando, parece que o barco vai afundar, e você está que nem Jesus. Mas os discípulos começaram, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Aí diz que Jesus despertou, e Jesus despertando, ele deu chilique ou repreendeu? Ele concordou com os discípulos? Não. Ele não concordou com o medo deles. Ele não concordou com porque eles estavam aterrorizados. Jesus não concordou com aquele terrorismo que eles estavam fazendo. Não. Diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Escuta isso aqui agora. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E agora vem a parte mais forte. Jesus dá uma bronca violenta neles. Jesus diz, por que vocês são tão covardes? Ainda não tendes fé? Olha isso, um pessoal que está no meio de um mar, o pessoal está no meio do mar, no meio de uma tempestade, a água está entrando dentro do barco, e Jesus chama eles de covardes que não tinham fé. O que você acha que Jesus vai falar para mim quando eu estou sendo atacado por uma tempestade violenta na minha vida? Eu estou sendo atacado por uma tempestade violenta e eu estou lá, ai Senhor, Senhor me ajuda, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. O que acha que ele vai chamar a gente? Covarde, que não usa fé. Ele vai dizer, você não tinha que estar se abalando. Ou seja, você não está com uma tempestade externa, você está com a tempestade interna, você está em tempestade. Aí eles fazem uma pergunta, e eu quero que você me responda essa pergunta que eles fizeram no dia. E aí diz assim, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, pergunta eu vou fazer para todos vocês hoje aqui, hein? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Responda para mim. Não é Jesus não, é aquele que se controla por dentro. Exatamente. Quem é aquele que até o mar e o vento lhe obedecem? Fala para mim quem é. É a pessoa que controla o coração dela em dia de tempestade. Isso aqui não é que só Jesus que pode fazer isso.
Jesus está mostrando que se eu me manter por fora combate, por dentro cheio de fé, eu resolvo essa parada. Você resolve essa parada, você resolve essa situação. Só que o problema é esse: a gente fica igual aos discípulos, a gente fica atormentado, a gente fica em parafuso, e isso que vai dar problema para a gente. Então, a partir de hoje, não esqueça isso. Deus não vai atender a nossa oração, Ele vai atender o nosso coração na hora da oração. Caramba, que frase é essa? Vai de novo, escreve aí. Deus não vai atender a oração, porque reza. Oração todo mundo faz, mas Deus vai atender o teu coração na hora da oração. Se Ele vê no teu coração um coração cheio de fé, intrépido, Ele vai te abençoar. Dá um glória a Deus aí. Mas tem mais. Vamos para Deuteronômio capítulo 32, versículo 24. Tá tudo ok até agora aí, pessoal? Beleza? Ai, pastor, então eu acho que Deus não me atende a maioria das minhas vezes, porque eu fico com medo, pastor. Fico com medo, confesso que eu estou com medo, eu fico em pânico, me dá chilique, pastor. Eu fico meio perturbado da cabeça, eu não sei direito o que fazer, eu fico estranho, eu fico esquisito. E isso aí é a tua problemática, porque você está pensando que Deus vai atender oração, e Deus não atende oração, Deus atende coração. O que Deus atende? Quando Deus vai abençoar uma pessoa, Ele vai olhar para o tamanho do inimigo dela ou vai olhar para o coração? Sim, porque para Deus não tem inimigo. Você escutou o que eu falei agora? Para Deus não tem? Não existe inimigo para Deus. Não existe diabo. Não existe câncer. Para Deus não tem esse negócio de crise, Covid. Para Deus não tem esse negócio. O que para Deus é relevante para te atender é o teu coração, não é o problema que você está passando. Então, cuide mais do seu coração do que do seu problema. Gostou do que eu falei agora, não? Você tem que cuidar mais do quê? De você. Cuida como é que você está. Como disse o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examina. Você está com medo ou está com fé? Você está, pensando besteira ou você está em santidade? Você está com raiva ou você está calmo? Você está preocupado ou você está em paz? Porque o que vai ser relevante para Deus é o teu coração e não o teu problema. Porque para Deus nada é impossível. Então existe possibilidade de você vencer. Não é que você vai vencer, mas para Deus nada é impossível. Então tem possibilidade se você tiver fé. Olha só isso aqui, Deuteronômio 32, 24. Exaustos serão de fome, crise financeira, comidos de carbúnculo e de peste amarga, doença física. E entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente de pó, ataque. Então fala essas três coisas comigo: crise, doenças e ataques. Geralmente as pessoas, como é que elas ficam? Apavoradas, tristes, já começam a pensar: não vai dar certo, isso vai dar tudo errado, isso não vai funcionar, é difícil, meu Deus, acabou minha vida, e agora o que eu vou fazer? E é isso que está escrito no versículo 25, ó. Por fora devastará a espada, por dentro o pavor. Acabou. Isso aqui é a tua derrota. Porque se por fora tem combate, espada, e por dentro você está apavorado, você está com temor, acabou, irmão. Deus não atende. Olha para o pastor Mike aqui, ó, não esquece disso. Deus não é um Deus de medo. Deus não é um Deus de tristeza. O Deus que eu sirvo não é um Deus de mágoa. Eu mesmo de vez em quando fico bravo, né? Fico com raiva. Deus não é um Deus de raiva. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça divina. Você lembra da Ana na Bíblia? Ela não era uma serva de Deus. Ela não fez oração dizendo: Senhor, atende a tua serva. Ela não disse que era serva de Deus, mas ela vivia triste, 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 triste. O dia que ela tratou o coração dela, Deus atendeu ela. Irmão, você tem que tratar o teu coração. Você tem que tratar as tuas emoções no dia das lutas externas. Porque se por fora tiver espada, devastará a espada por fora, e por dentro tiver pavor, acabou, irmão, você não vai vencer. Porque aqui mesmo em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Isso aqui é uma das leis da guerra. Olha só que lei que era, ó. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Olha isso.
Deus está dizendo que eu vou enfrentar inimigos que são mais fortes do que eu. Deus está dizendo que as minhas pelejas, as minhas guerras, eu vou olhar externamente e eu vou ver dificuldade, eu vou ver problema sério. Só que a Bíblia diz que são mais fortes do que eu, mas não maiores do que o Deus que eu sirvo. Você sabe qual é o conceito que o pastor Michael tem de medo? O meu conceito de medo é você respeitar uma coisa que é menor do que Deus. Pastor, mas isso é muito maior do que eu. Mas é maior do que o Deus. Não, maior que Deus não. Então por que você está com medo? Porque você está respeitando uma coisa que é menor que Deus. Isso te dá medo. Quando você respeita algo que é menor do que, mas é maior do que você. Então você não acredita que Deus está contigo. Isso é medo. Medo é você respeitar algo que é menor do que Deus. E você respeita aquilo. E é o que está dizendo aqui. Quando você for uma peleja e você vê carros e cavaleiros em povo em maior número do que tu, não respeite eles. Por que eu não devo ter temor deles? Pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, Ele está contigo. O que ele está querendo dizer aqui? Não está dizendo que Deus vai te dar vitória. Deus está dizendo que Ele está contigo. Então, cuidado para você não respeitar o inimigo, Deus estando contigo. Olha, isso aqui é muito forte. Meu Deus, isso aqui é forte isso. Meu Deus, que forte. Eu não posso respeitar o inimigo quando Deus está comigo. O inimigo é mais forte do que eu. E Deus está comigo, então eu não posso respeitar. Então o que eu tenho que fazer? Versículo 2. E será que quando vos achegardes a peleja, então chegou o dia da luta, o sacerdote, que era o pastor da época, né? Tipo o pastor, hoje eu sou sacerdote, né? O sacerdote se adiantará e falará com o povo. Olha o que ele tem que falar. Ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Todo mundo comigo agora, vamos ler? Que se não amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então diz bem assim na Bíblia, ó, vocês estão chegando na peleja hoje? Então, ó, se cuide com o inimigo, hein? Se cuide com o inimigo, porque tem inimigo que toca flecha, tem outro que joga pedra. Vocês têm que tomar cuidado, porque tem esse inimigo que faz isso, esse inimigo que faz aquilo. É assim que está na Bíblia? Cuide com o teu? Não diz para cuidar com o inimigo. Não está dizendo de eu vigiar contra o inimigo. Está dizendo que eu tenho que cuidar só de uma coisa. Para Deus me dar vitória, para inimigos que são mais fortes do que eu tenho que cuidar com o meu coração, para o meu coração não amolecer. Porque o Deus que está comigo vai olhar para ele. O Deus que está comigo, o Deus que está contigo, Ele olha mais para o teu coração do que para o inimigo. Porque para Ele não tem inimigo. Para Deus, irmão, mandar fogo do céu e acabar com os profetas de Baal é 2 toques. Para Deus abrir o mar vermelho e depois fechar o mar vermelho em cima dos egípcios é 2 toques. Para Deus curar um coxo, um cego, um paralítico, para Ele é 2 toques. Deus não tem problema com o inimigo. Você percebeu na Bíblia Sagrada que Ele está dizendo, cuida com você. Você tem que cuidar com você. Você começa a prestar atenção em você mesmo. Porque se o teu coração amolecer, na hora que você estiver chegando na peleja, Deus não vai te atender. Esse é o nosso problema. O coração. Diga, meu Deus. Então vigie. Porque Deus não suporta medo na gente. Porque Ele é um Deus todo-poderoso que pode operar coisas grandes. Lembra onde eu comecei hoje? Volta para 2 Coríntios, capítulo 7, né, no versículo 5. Finalzinho do versículo 5, o que Paulo diz para mim fazer oração? Quem quer a minha oração? Que eu vou orar para você, você vai sair abençoado hoje. Diz assim, finalzinho do versículo, antes, em tudo fomos atribulados, por fora, combates, temores, acabou. Isso aqui você não vai ter vitória. Então você tem que cuidar com os temores por dentro. Você tem que tomar cuidado com os temores por dentro. Posso dar mais um versículo só para você que eu lembrei agora de cabeça? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Aí a gente vai entrar na oração. Diz assim, ó, por isso eu não desanimo, por isso eu não desfaleço, por isso que eu não jogo a toalha. Mas por que, apóstolo Paulo, você não joga a toalha, não desfalece? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, eu estou sendo atacado externamente, é doença, é problema financeiro, é situação sentimental, ministerial, é ataque fora.
O meu interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu estou sempre me renovando, lendo a Bíblia, meditando, orando. Eu estou procurando sempre alinhar os meus pensamentos. A minha parte interior está alinhada com o Criador, está alinhado com Deus. Eu não deixo as coisas me abalarem, me deixarem assim perturbado. Não vou deixar. E olha o que diz agora o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa luta vai ser leve e passageira, transitória, já vai acabar. E aí o último versículo diz assim, o 18, né? Por isso, não atentando nós nas coisas que se veem. Cuida para você não colocar muita atenção no exame. Você olha muito para o exame. Você olha muito para a cara do teu filho que está drogado. Você olha muito para o teu marido que bebe. Você olha muito para o teu saldo bancário. Você fica olhando para aquilo e aquilo ali te paralisa. E aí você vai orar a Deus com medo. E Deus não atende medo. Aí você vai orar a Deus em pânico. Você vai orar a Deus aterrorizado. E Deus não atende isso. Você tem que chegar diante de Deus com fé. Sem fé é impossível agradar Ele. Ele é um Deus de fé, Ele não é um Deus de pânico. Ele não é um Deus de tristeza. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, transitórias, já vão passar. E as que não se veem são eternas. Vai passar o céu, vai passar a terra. Mas as palavras dele não vão passar. Se apegue à palavra de Deus e você passa essa situação com a cabeça erguida e Ele vai te abençoar. Cuidado por dentro, não por fora. Por fora é inevitável que você vai ser atacado. No mundo tereis aflições. Agora você deixar passar para dentro é uma opção sua. Medo é uma opção sua. Todo mundo vai ser atacado com algum nível de ataque das trevas. Agora medo, tristeza, ódio, aí foi você que deixou entrar. E se você deixou entrar, Deus não te atende. Deus atende fé, Deus atende coragem, Deus atende determinação, Deus atende intrepidez, Deus atende santidade. Outras coisas Deus não atende. Então Deus não vai atender a oração, mas Deus vai atender o teu coração. Deus atende coração. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Vamos colocar de pé. Nós vamos agora orar, nós vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o Todo-Poderoso. Quem que recebeu o recado do Criador hoje? Deu para entender o recado dele? Pastor, eu vou ter que mudar, hein, pastor? Eu vou ter que dar uma mudada na minha vida, porque eu fico com medo. Mas por que você não faz que nem o Josafá? Quem lembra do rei Josafá? O Josafá ele foi atacado. Foram 3 povos que se mancomunaram e se juntaram, né? Os amonitas, moabitas e os das montanhas de Seir. Então foram 3 grandes povos que se juntaram para vir atacar o reino pequenininho de Judá, né? Que eram só 2 tribos. E aí eles foram atacar, e aí chegou aquela má notícia para o rei Josafá, que o povo estava chegando, e a Bíblia diz que ele ficou com medo. E quando o Josafá ele ficou com medo, você sabe o que o Josafá fez? Diz que ele fez um jejum. E por que você acha que ele fez jejum? Para tirar? Para tirar o medo. Quando você está com medo, faz jejum. Porque Deus ele não tem dificuldade de te dar a vitória, quer com poucos, quer com muitos. Ele só precisa ver se você está bem por dentro. Então o que é mais relevante para Deus? O que você acha que é mais relevante para Deus? O ataque está vindo contra você, a luta que está vindo contra você, ou como é que você está por dentro diante dessa luta? O que é relevante para Deus? Como você está por dentro. Isso é fator relevante e determinante, mas não a tua luta. Porque para Deus não existe luta. Ele estala o dedo, o mar se abre. Então eu procuro cuidar mais de mim mesmo quando eu estou por dentro do que com a luta. Pastor, então não tem que repreender a doença. Não, você pode até repreender a doença. Mas se você repreender com medo, está amarrado em nome de Jesus, manda embora agora. Não vai adiantar nada. Você pode até repreender. Você pode até repreender a crise. Está amarrado em nome de Jesus. Que luta financeira. Deus, eu oro, eu clamo ao Senhor. Não aguento mais, não sei o que fazer, Senhor. Você pode até fazer, mas Deus não vai te atender. Então você orar desse jeito, você não vai ter resposta. Nosso Deus é um Deus de fé. Nosso Deus é um Deus de coragem. É um Deus que Ele está esperando mais em você do que no inimigo. O inimigo para Deus é insignificante. Quando Jesus ele disse, o pessoal foi prender Jesus, e Jesus disse, sou eu. Todo mundo caiu para trás. Diz que todo mundo. Pá. Ou seja, Jesus ele precisou se entregar para que alguém prendesse ele. Porque jamais conseguiriam. Jesus ele tinha ausência de medo. Jesus tinha ausência de dúvida. E a ausência de dúvida faz com que você tenha uma ligação direta com o Criador.
Olha para mim aqui, ó. Medo, corta. Preocupação, corta. Tristeza, corta. Como eu falei agora há pouco, raiva, corta. Agora fé, certeza, coragem, isso abre um caminho para Deus, Ele vem e opera direto. Abre o caminho para Deus operar no teu coração, porque tudo que vai te acontecer passa por dentro de você primeiro. Todo mundo fique de pé, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus estamos entrando em oração agora, e esse povo veio aqui para orar junto comigo. Eu estou repreendendo essa força das trevas agora, e eu estou dizendo: chega, Satanás, você não tem mais autoridade sobre essa mulher, você não tem mais autoridade sobre esse homem. Sai agora medo das trevas, sai agora medo satânico, diabólico, esse medo, essa dúvida, essa preocupação, essa coisa estranha, essa coisa esquisita, esse sentimento totalmente avesso à palavra de Deus. Alinha os teus pensamentos com a Bíblia Sagrada agora, alinha os teus pensamentos com aquilo que está escrito, e na hora que você começa a alinhar os teus pensamentos com a Bíblia, Deus começa a abençoar você, as coisas começam a mudar na tua história, a tua vida começa a mudar, porque Deus começa a te atender, e Deus quer atender você agora. Deus, Ele quer atender você, minha irmãzinha, Deus quer atender você, meu irmãozinho, mas para Deus atender você, você tem que ter ausência de medo no seu coração. Quando você chegar na peleja, não se amoleça o seu coração, nem tema, nem trema, nem se atemorize diante do Criador dos céus, diante do problema, porque o Criador dos céus e da terra, Ele está contigo. Aquele que te tirou do Egito, Ele está contigo. Aquele que fez com que o faraó se prostrasse, aquele que fez com que o mar vermelho se abrisse, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus todo-poderoso. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua operando. Então você não precisa agora, nesse momento, você não precisa agora ficar preocupado. Lança agora de você toda a tua ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as suas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. É hora de você orar comigo. Ore, e você agora dá um chega para lá nesse medo, dá um chega para lá nessa tristeza, nessa raiva. Esses sentimentos ruins e diabólicos desapareçam desta vida em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você levante as tuas mãos aos céus agora, e você declara em voz alta: rompendo em fé. Rompendo em fé. Sim. Você vai romper em fé a cada dia. Minha vida Sim. se revestirá do teu poder. Do teu poder. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Aleluia. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Vou plantar e colher. A cada dia vou. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Solte a sua voz, declare. Rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Sim, Jesus. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, hoje nós entendemos que o Senhor é um Deus de fé, o Senhor é um Deus de coragem, o Senhor é um Deus de santidade. O Senhor não é um Deus de medo, o Senhor não é um Deus de tristeza, o Senhor não é um Deus de raiva, o Senhor é um Deus de intrepidez, de ousadia. E a vitória certamente será nossa. A vitória certamente será sua, quando você vai para cima do inimigo e não deixa com que as coisas externas entrem no seu coração. Se você conseguir separar água fora, água dentro, você vai passar por essa luta nado, de glória em glória, de fé em fé. A vitória será sua. Aplauda bem forte ao Senhor, o mais forte que você pode ao Senhor. Glória a Deus.